E agora a gente traz uma notícia não muito boa, mas que precisa de muita atenção para que ela melhore. A gente vai falar do aumento dos casos de coqueluche no Brasil, que acendeu um alerta para as autoridades. Pernambuco não está entre os estados mais afetados, mas a baixa cobertura vacinal preocupa os serviços de saúde do estado. Quem vai trazer as informações para a gente agora é Nádia Alencar. Boa tarde, Nádia! Oi, Arthur. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Olha, a coqueluche é uma doença respiratória altamente contagiosa e que já havia sido controlada no Brasil tempos atrás, mas que voltou a preocupar as autoridades de saúde pública. Para se ter uma ideia, só no ano de 2024, o número de casos de coqueluche aumentou mais de 1000% em relação a 2023. Para falar sobre esse assunto e sobre o calendário de vacinação contra a coqueluche, nós vamos conversar com o Dr. George Dimec, que é epidemiologista da Secretaria Estadual de Saúde. Boa tarde, Dr. George. Boa tarde. Então, a gente não teve esse cenário, né, que aconteceu nos outros estados. O padrão nosso de ocorrência de coqueluche em 2024 foi muito parecido com 2023, por volta de 70 e poucos casos. E o mais importante, sem óbito. Então, nenhum dos casos evoluiu para um quadro de caso gravíssimo com óbito. Esses casos tão graves aconteceram nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Distrito Federal e Minas Gerais. No Nordeste não houve casos assim. Então, aqui em Pernambuco não há motivo para pânico. Não há para pânico, mas há para preocupação, porque a gente tem uma cobertura vacinal abaixo da ideal. A cobertura ideal seria acima de 90% a 95%. A nossa está por volta de um pouco mais de 80%. Para a população ficar consciente sobre essa doença respiratória contagiosa, que é a coqueluche, quais são os principais sintomas e como é que a gente pode se prevenir dela, além da vacinação? O principal sintoma é uma tosse persistente, que dura dias, semanas, uma tosse prolongada, que leva a muito sofrimento, principalmente crianças menores, quando elas a têm, e chega a ter aquele esguincho, a falta de ar, e a criança passa o tempo todo tossindo. Então, é um sofrimento e pode evoluir para complicações, como pneumonia e outros quadros mais graves. Explica para a gente o calendário de vacinação relacionado a crianças, gestantes e adultos. Crianças menores de 1 ano, eles têm um esquema de vacinação. Crianças de 1 ano têm outro esquema e até 4 anos têm os reforços. Então, cada idade tem seu esquema diferente, né? Os adultos, eles têm também um padrão, e nos adultos a gente destaca as gestantes. Por que as gestantes? Porque crianças muito pequenas, elas não têm ainda indicação de vacina, elas estão desprotegidas, então, e a vacina não dá tempo de fazer efeito nelas, então elas têm que tomar a vacina ainda na barriga da mãe. A gestante se vacina para que o filho nasça protegido contra coqueluche. Diante desse caso, que acontece em nível nacional, um aumento de mais de 1000% nos casos de coqueluche em alguns estados do Brasil, mas não no Nordeste, ainda assim é preciso fazer um alerta à população. Que alerta seria esse, doutor? Ficar atenta, né? Assim, a gente não está tendo caso agora, mas os surtos podem acontecer e aparecer abruptamente. E o principal é o antes de adoecer, né? Você não ter nem a doença, que é a imunização, seguir todas as recomendações de cada idade para a vacinação, então correr para vacinar. E outro, qualquer sinal de coqueluche ou de doença respiratória como ela, tosse prolongada e afeta crianças, e no caso da tosse passa às vezes semanas, não deixar de procurar, não negligenciar, não deixar de procurar o serviço médico. Lembrando que o calendário de vacinação aqui em Pernambuco, ele não termina, ele é contínuo. Exatamente, ele faz parte do calendário da criança. O calendário básico e a oferta é contínua. Então, não tem desculpa para não ir vacinar. Dr. George Dimec, muito obrigada pelas informações para o Jornal da Tribuna, primeira edição. Voltamos com você, Arthur.